Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Esse capítulo 11 fala sobre a fé. E como nós precisamos ser da fé. Ser uma mulher de fé, ser um homem de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui, é Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eita glória! Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Como precisamos ter fé? Fé em Deus. Como precisamos de fé? Crer que as promessas dele vai se cumprir na nossa vida. Precisamos ter essa certeza. Falar com convicção. Não deixar que circunstâncias e nenhuma pessoa mude a nossa maneira de pensar. Mesmo que venha um pensamento que diga assim: você não vai conseguir. Você está sozinho. Você não tem ninguém que lhe ajude. Você é doente. Você tem um filho doente. Como é que você vai conseguir? Ganhando tão pouco. Às vezes vem os pensamentos, sabe? Ou até mesmo palavras ditas por alguém que queira te jogar no fundo do poço. Bocas de pessoas até mesmo usadas por demônios, pelo diabo, para tentar nos atingir, nos parar, nos fazer duvidar de quem? De Deus. Se tem uma pessoa que nunca nós devemos duvidar, é de Deus. Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e embaixo da terra também. Ele tem mais poder do que qualquer pessoa que você conheça. Ele pode mudar a vida de uma pessoa em um dia. Ele já fez isso e Ele pode fazer quantas vezes for necessário. Você vê a Bíblia cheia de exemplos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por uma coisa boa que aconteceu na vida delas. E elas nunca mais foram as mesmas pessoas. Você vê o exemplo de José no livro de Gênesis. Passou 13 anos da sua vida num presídio. E em um dia, Deus usou o faraó, Deus perturbou a mente do faraó, dando uns pesadelos para ele, só para tirar José lá de dentro do presídio. E José saiu do presídio para ser governador do Egito sem nenhuma eleição. Porque Deus, Ele coloca quem Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer.
E principalmente aquele que não duvida do poder dele, que não abre mão da sua confiança. Aquele que é convicto. Eu sei que Deus vai fazer isso aqui por mim. Ele não vai me decepcionar. Ele vai me honrar. Quando você se posiciona e começa a se aproximar de Deus e buscar Ele com toda a sua força, mais do que qualquer outra coisa na sua vida, Deus sabe que nós temos muitas necessidades, mas o que nós mais precisamos, sabe do que é? É dele. Ele sabe. Quando nós nos aproximamos dele, por causa dele, e também quando nós nos aproximamos dele por qualquer outro motivo. E mesmo que tenhamos muitos motivos, muitas necessidades que temos, cada um tem as suas, ele se agrada quando a gente se aproxima dele, crendo que ele existe e ele vai nos recompensar porque nós estamos buscando a ele. Ele tem recompensa. E essa recompensa é aquilo que eu sonho, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu imagino e muito mais. Muito mais. Deus quer que você crie essa expectativa no seu coração. Deus quer que você ande animado. Porque você não vai morrer do jeito como você está e nem eu. Deus vai fazer tanta coisa linda ainda na nossa vida. E por que não dizer, ainda hoje, Ele vai fazer. Porque nós estamos aqui buscando a Ele, crendo que Ele existe e que Ele tem recompensa para aqueles que Ele buscam. É o que Ele está dizendo aqui. Então, vamos ter fé. Tenha fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Quando vier o pensamento ruim de que você não vai conseguir, declare com a sua voz bem alto: eu vou conseguir sim. E se for necessário, fale isso mais de uma vez, até o inferno ouvir. Não perda o dia de hoje se sentindo vítima, um coitado, uma coitada, porque uma pessoa não vai conseguir ser cheio de fé e coitada ao mesmo tempo. A gente escolhe o que a gente quer ser. E eu quero encorajar você a escolher ser da fé. A repreender todos os pensamentos da sua mente que quer lhe puxar para baixo, sabe? Tentando lhe convencer que você é um coitadinho, uma coitadinha, para você ter pena de você mesmo e querer que outros também tenham pena de você. Porque essa posição, além de ser humilhante, ela não gera bons resultados na vida de ninguém, sabe? Ela não vai gerar aquilo que você sonha. É perda de tempo. Deus não quer mais que você perda tempo. Deus quer que você tenha fé. Acredita que Ele vai mudar a tua vida. Acredita que Ele vai te ajudar. Pare de dizer que você não tem ninguém para lhe ajudar. Deus vai te ajudar. Creia que o seu trabalho vai dar certo. Creia que Deus tem algo melhor do que isso aí que você está fazendo
do que esse trabalho que você está fazendo hoje. Você não vai morrer nesse trabalho aí não, fazendo isso aí não, porque Deus tem coisa maior, tem coisa melhor ainda. Agora, para chegarmos nesse outro nível, nós temos que crer. E a nossa fé tem que ser seguida de algumas atitudes de fé. Porque talvez para você chegar num lugar melhor, você vai ter que abrir mão disso aí que você está fazendo. E é aí aonde entra a fé. É aí onde aquela pessoa que trabalha de empregado, ela ganhando um salário mínimo e ela crê que Deus tem algo maior para a vida dela, ela vai dar um passo de fé, de sonhar seu próprio negócio, de acreditar que vai dar certo, de soltar o menor para ter o maior. Tem que ter fé para fazer isso, porque senão o medo lhe paralisa. O medo lhe impede de avançar. E muitos já foram vencidos, derrotados pelo medo. Por isso é importante a gente ter fé e se aproximar de Deus. Porque quando você tem a fé e está perto de Deus, buscando a Deus, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te mostrar o caminho a seguir, Ele vai te dar a ideia que vai dar certo, Ele vai te fortalecer no meio do caminho para você não desistir, para você não parar, para você não desanimar. Ele vai estar investindo na fé que você tem, fazendo ela crescer, para você ser mais ousado, mais corajoso, para você que é pequeno crescer, se tornar maior. Precisa-se de fé para você conseguir criar seus filhos, para você acreditar que você vai conseguir formá-los, que eles serão bem-sucedidos. Talvez para você conseguir fazer isso, você tenha que tomar algumas atitudes de fé. E uma delas, que eu quero falar aqui, que poucos têm coragem de tomar, que talvez seja abrir mão de alguma coisa que seja importante para você se dedicar aos seus filhos, cuidar deles, acompanhar eles, ensinar eles, ajudar eles. Talvez trabalhar menos do que o que você tem trabalhado. E confiar em Deus. Como Joquebede, uma mulher da Bíblia, está também a história dela no livro de Êxodo, a mãe de Moisés, que ela, mesmo sendo escrava no Egito, ela decidiu que ela ia cuidar do filho dela. E ela escondeu o seu bebê por 3 meses para ele não ser jogado no rio Nilo, porque havia um decreto do faraó que todos os meninos, os bebês meninos, tinham que ser sacrificados, ia virar comida de jacaré, de crocodilo, porque eles não queriam que o povo de Deus crescesse como estava crescendo, se multiplicando. Então eles matavam os meninos, os bebês. E Joquebede, ela se esforçou para cuidar do seu filho, escondendo o bebê por 3 meses. Até quando não pôde mais esconder. E ali, pela fé, ela faz um cestinho e
coloca o bebê dentro de um cestinho e coloca o cestinho no rio Nilo. E esse cestinho foi encontrado pela filha do faraó que estava banhando no rio, e ela disse: esse menino é dos hebreus. E a irmã de Moisés, mais velha, ia na beira do rio observando o que ia acontecer com o cestinho, com Moisés. E quando ela viu que a filha do faraó recolheu o cestinho, ela correu e disse: a senhora quer que eu vá atrás de uma pessoa para dar de mamar para ele? E a filha do faraó disse: vá. E a menina trouxe a própria mãe de Moisés. E a filha do faraó disse: ó, esse menino vai ser meu filho. Eu vou adotar ele como meu filho e eu vou lhe pagar um salário para você só cuidar dele. A partir de hoje você não vai mais fazer trabalho de escravo. Você vai só cuidar dele. Porque pela fé, Joquebede, ela viu o seu futuro. Que o filho dos outros podia morrer, virar comida de crocodilo, mas o dela não ia virar, não. O dela ia escapar. E não ia só escapar, não. Ia ser grande. Porque ela olhava para o filho dela e ela dizia assim: mas como meu filho é bonito, como ele é lindo, ele vai ser grande. É assim que toda mãe deve olhar para os seus filhos. Independente se eles são pequenos ou são grandes. Porque a fé faz coisas impossíveis acontecer na vida de uma pessoa. E pela fé, Joquebede viu seu filho crescer, viu seu filho ter um bom futuro. E ele estudou nas melhores escolas do Egito. E ela, enquanto o povo de Deus não tinha salário, todos eram escravos, ela era a única assalariada. E qual era o trabalho dela? Ser mãe. Então, se você é mãe em tempo integral, como eu sou mãe em tempo integral, Deus vai cuidar de você. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando a gente aceita a missão que Ele tem para a nossa vida. É quando a gente decide criar um filho para servir a Deus. É quando a gente se dedica àquilo que Deus ama. Você sabia que Deus ama seu filho? Deus ama tanto nossos filhos mais do que nós mesmas. Você imagina aí. Eu sei que tem alguns tipos de pessoas que não amam seus filhos, mas tem pessoas que amam. E você que ama, você sabe que o amor que você tem é muito grande. É um amor tão grande que você é capaz de dar a sua vida por aquela pessoa, pelo seu filho. Você é capaz de morrer por ele. É uma dimensão de amor tão grande que não se explica. Não se explica. E isso é uma gota diante do tamanho do amor de Deus. Porque Deus, Ele ama muito mais do que nós. Ele ama muito você, que é mãe. Ele ama o teu filho mais do que você ama ele.
E quando alguém cuida de alguém que Deus ama, Deus vai cuidar de você, como Ele cuida daquilo que Ele ama. Deus, Ele vai prover. Deus, Ele vai sustentar. Deus, Ele não vai deixar faltar. E precisamos ter fé, precisamos acreditar nisso. Acredita nisso. Porque essas verdades, elas são como uma porta de acesso para o milagre. Quando nós cremos, Deus, Ele não vai fazer algo na minha vida que eu não acredito que Ele possa fazer. Então, eu tenho que ter fé. Se Deus fez esse milagre tão grande na vida de Moisés, na vida de Joquebede, na mãe dele, na vida da mãe dele, por que Ele não pode fazer na minha vida e na tua? Nós precisamos crer que Ele está cuidando de nós também e nos aproximar dele. Você precisa imaginar você pertinho de Deus. Você precisa se imaginar na casa de Deus. Você precisa se imaginar levando teus filhos à casa de Deus, eles crescendo dentro da casa de Deus, Deus dando crescimento físico, mental, espiritual. Você vê eles florescendo, eles se tornando aquilo que Deus planejou. Você tem parte nesse processo. Você tem uma responsabilidade a cumprir. A pior coisa que tem é um pai e uma mãe pensar que vai ser bem-sucedido sem a ajuda de Deus, sem estar perto de Deus. Essa é uma missão que precisamos de Deus para concluí-la, para que ela não seja um sofrimento na sua vida. Porque quando a gente está perto de Deus, o fardo vai ficando leve, não tem? Leve. Quando você é uma mãe que ora, seus filhos, eles não vão ser rebeldes. Não vão ser. Porque a maior causa de rebelião não é a fase, não é porque é adolescente, é jovem, é criança mal criada, não. A maior causa de rebelião, você pode ter certeza que é uma obra maligna que age na mente de crianças e jovens e adultos também. Que quando você é da fé, você está perto de Deus, você se aproxima de Deus, esses espíritos malignos não terão acesso de te influenciar para o mal. Deus vai te dar o Espírito Santo que te leva a ser obediente a Deus e obediente a quem você precisa ser obediente. Você não vai viver dando trabalho para ninguém, nem teus filhos vai ficar tirando tua paz, tirando tua noite de sono. Acredita nisso. Se move nessa direção. Busca mais a Deus, se aproxima mais de Deus. Porque tem coisas que vai acontecer no coração dos nossos filhos que é fruto do agir de Deus na vida deles. Ensina eles de pequeno a se aproximar de Deus. Ensina eles de pequeno a orar, a acreditar na palavra de Deus, a confiar em Deus. E deixa eles verem você vivendo a sua fé. Deixa eles ver você orando.
Deixa eles ouvir as palavras de fé que vão sair da tua boca e Deus fazendo acontecer, para poder eles também ser assim, ser da fé, sabe? E eles vão crescer fortes, calmos, obedientes a Deus. Eles vão te obedecer, não vão te envergonhar por onde andar. Eles vão ser luz, tão forte como a luz do meio-dia. Eles vão ser lindos aos olhos de Deus e também aos teus. Porque se tem uma pessoa que é linda, é aquela que obedece a Deus. Meu Deus, ela tem uma beleza. Ela tem um rosto diferente. As pessoas que obedecem a Deus, elas são felizes. Elas geram paz. São uma fonte de paz. São uma fonte de amor. Assim será o nosso futuro, a nossa família, os nossos filhos. Assim será você. Porque se você tiver fé e se aproximar de Deus, Deus vai derramar tanto amor no teu coração para você amar. Amar as pessoas da sua casa. E não tem uma coisa que nos faça melhor do que amar. Amar dá prazer. Amar nos satisfaz. Então, de onde é que nós vamos receber esse amor? De Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai nos encher do seu amor. Nós vamos ter paz, nós vamos ser pacientes. Nós vamos aprender a fazer o bem. E esse bem vai vencendo o mal. Em nome de Jesus, amém, queridos? Crê que Deus vai te ajudar a criar teus filhos. Você não está sozinho, você pode até ser uma pessoa divorciada, separada, abandonada. Deus vai te ajudar a criar teus filhos. Eu tenho uma avó que é uma mulher de fé. Foi abandonada pelo primeiro marido, pelo segundo também. 15 filhos. E esses divórcios, essas separações, fez com que ela buscasse a Deus, se aproximasse de Deus. E ela criou os 15 filhos, não tem? Não deu nenhum bandido, nenhum ladrão, nenhum perdido. Os que não se formaram são empresários, Deus deu até filho milionário para ela. E ela, aquela pessoa do campo, não tem? Da fazendinha, lá do interior, 15 filhos. Criou com a ajuda de quem? De Deus. Costurando numa maquinazinha. Costurando. Todo santo dia estava na oração, na casa de Deus. E Deus nunca deixou um dia sequer ela não ter o que botar dentro da panela dela e dar de comer aquele rodo de menino. Deus mandava o serviço, Deus mandava o conserto da roupa, Deus mandava a roupa para ela fazer. Deus, os filhos foram crescendo e cada um foram trabalhando e foram sendo bom para ela, ajudando ela, porque isso é bênção de Deus. O filho bom é bênção de Deus, bênção que só Deus dá para uma pessoa. E os mais velhos foram ajudando os mais novos e sei que deu tudo certo. Hoje já tem mais de 80 anos, ainda continua orando e servindo a Deus. Eita glória! Por quê? Porque confiou em Deus. Então eu estou falando de algo que eu tenho visto bem pertinho de mim, não tem? Aí hoje você só tem um filho. Deus fala contigo todo dia te chamando e tu dizendo hoje não, hoje não, hoje não, estou ocupado.
e vive com medo de não conseguir criar esse único filho que tu tem. Enquanto teve outros que teve 10, 15 e que Deus chamou uma vez e ela correu, eu vou por braço de Deus, porque sozinho eu não vou conseguir não. E venceu. Então você precisa ser da fé, você precisa ter atitude de fé, e não há uma atitude de fé que agrade mais a Deus do que alguém se aproximar dele. Porque só vai à casa de Deus quem crê que ele existe. E só permanece lá quem acredita que ele recompensa. Porque quem não acredita sai fora. E vai viver sua vida longe de Deus. E eu espero que você seja da fé, amém? Eu oro para que você seja da fé, porque se você não for da fé, aquilo que Deus tinha preparado para a tua vida, ele vai dar para outro que é da fé. Você que vai perder. Você que vai perder se você não crer. Porque sempre vai ter alguém que vai crer